Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e eu estou aqui hoje com a proprietária Daniela Silvestrini e com o coordenador de pesquisa Douglas de Moraes. Bem-vindos, obrigada pela presença. Obrigada. O que a gente vai falar hoje é sobre a reinauguração de uma igreja lá em Bueno Brandão, uma igreja no bairro Cafundó, igreja de São Benedito do Bambu, que vocês se empenharam para reinaugurar, para reformar essa igreja. Conta um pouquinho da história dela pra gente, que ela existe há cerca de 30 anos, é isso? Ela foi desativada, era uma igreja muito importante para a região. Acho que o Douglas pode explicar melhor essa parte histórica, o contexto histórico da região. A comunidade do Bambu, no bairro do Cafundó, ela é quase que Sesc centenária, né? Já faz cerca de 150 anos que nós conseguimos documentar a existência da comunidade do Bambu, né, que é um lugarejo dentro do bairro do Cafundó, em Bueno Brandão, ali já nos limites com o estado de São Paulo, né? No início surgiu um cruzeiro, né, e depois uma igreja de pau a pique, bem pequenininha, segundo os relatos, né, Dani? Onde a imagem era bem pequena, ela era toda feita a barro, por dentro era rebocada com o barro branco, né, ali um pequeno capricho dos moradores, e essa estada da igreja de São Benedito do Bambu, ela perdurou por muitos anos desse modo primitivo, né? E também ali por ser caminho tropeiro. Depois disso, em 1936, depois que a propriedade foi adquirida por um fazendeiro de uma família também muito importante do bairro, chamado Ângelo Mazzolini, ele com a esposa, muito devotos e religiosos, né, proporcionaram a primeira reconstrução da igreja de São Benedito, que foi a reconstrução de 1936, quando ela foi ampliada, foi feita aí depois com alvenaria, foi produzido o altar-mor da igreja, e a capela, a igreja, ela manteve as suas atividades, né, até cerca um pouco mais de 30 anos atrás, quando ela foi completamente desativada. E o que essa igreja representava para esse lugarejo? E como vocês tinham comentado antes, ela foi muito importante para a época, ela era uma ali muito frequentada, até por conta do local, da localização dela, né? Ela, no bairro do Cafundó, nós temos algumas outras igrejas, mas a principal do bairro e das redondezas era de São Benedito do Bambu, né, por conta da extensão, por conta da localização dela no bairro, porque hoje, se nós pegarmos ali a distribuição das casas, ela fica afastada, mas no início do século XX e século XIX ela ficava no coração do bairro, então era o ponto de encontro de todos aqueles ali, tanto do lado de Minas, quanto os fazendeiros do bairro do Serrote, que hoje pertence a Socorro, mas que à época também era Campo Místico, né? Essa igreja ela foi desativada há cerca de 30 anos e hoje vocês fizeram a reinauguração no dia 6, no sábado passado, e vocês aí estão trazendo ela novamente à vida. Como que surgiu essa vontade aí de relembrar essa história, de trazer esse fato que foi tão importante antigamente para hoje, para os dias de hoje? Aí já entra a minha parte. Há 7 anos atrás, eu procurei uma propriedade, Gabi, que atendesse ali a uns requisitos, né, que eu sempre sonhei, digamos assim. E nessa propriedade, além da parte de água, terra, havia essa igreja, que ela estava bastante deteriorada, né, esse altar estava já em ruínas, né, ela havia sido invadida por uma raiz de árvores bem grande, então ela estava toda danificada. E a gente, na negociação, né, com o antigo proprietário, ele trouxe que havia uma promessa da família dele do restauro dessa igreja, né? Então, ele queria se desfazer ali de uma parte, mas ele não queria se desvincular da igreja por causa dessa promessa. E aí, nessa negociação, a gente assumiu essa promessa. Então, a gente se comprometeu a fazer esse resgate, né? E ao longo dos últimos 7 anos a gente foi trabalhando aos pouquinhos e com a ajuda de várias pessoas ali da região, do entorno também,
para recuperar essa estrutura. Dos acontecidos nessa igreja foi um incêndio, é isso? O altar-mor da igreja, que foi também o que agora levou a revitalização completa, né, Dani? Do templo, foi o seguinte: no início dos anos 2000, mais ou menos, ele estava em ruínas já. O telhado já tinha cedido uma boa parte, tinha sido praguejado o altar com cupins e outros insetos, né? E depois desse restante que sobrou do altar, foi incendiado, né? Sobrando apenas algumas peças, que foi possível de recuperação, né? 6 ou 9 como fala? Partes do original que atualmente estão expostas no interior da igreja, graças à ideia de curadoria do Sr. João Stutter, também um dos proprietários, né, Dani? Sim, meu esposo. E então pode ser visto. E esse altar original, ele é do final da década de 20, início da década de 30, foi feito por um marceneiro, Luiz Devoto. Ele é repleto de geometria e simbolismos. Né? Então, é um altar muito curioso para quem gosta, né, de se aprofundar um pouco mais, né, Dani? E durante essa reinauguração, essa restauração que vocês fizeram, desses 7 anos para cá, quais foram as pessoas que vocês aí juntaram para ter esse resgate dessa história? E como que foi aí definindo todas esses pequenos detalhes, essas mudanças que eu tenho certeza que são muito importantes para o pessoal do bairro, para as pessoas que acompanharam a história dessa igreja? Nós contamos com a presença de um construtor, né, local também, ele é da região, que é uma pessoa muito detalhista e conseguiu, aos poucos, né, ir fazendo essa reconstrução. Então, o Leandro, acho importante citá-lo, porque foi uma pessoa fundamental, ele e a esposa dele nos auxiliaram nessa reconstrução. Né, e a gente começou pela parte estrutural mesmo, telhados, paredes, o assoalho. A parte final foi o altar. O altar é mais recente, foi esse ano, no começo desse ano. A gente, então, conseguiu do altar original recuperar só algumas peças, né, que foram recortadas desse altar principal. E, a partir daí, esse construtor, o Leandro, ele fez um esboço à mão também. Quando ele desmontou o anterior, ele conseguiu fazer um esboço e guardar esse esboço. E quando o Douglas chegou, o Douglas já tinha uma foto antiga, né, desse altar, e chegou com a proposta. Então, a princípio, a gente começou com a parte estrutural. E a parte final foi a recuperação do altar. Então, foram alguns anos para recuperar essa parte estrutural, física, e esse ano, né, 2024, que começou a parte do altar-mor, a recuperação do altar-mor. E nós tivemos a reinauguração agora semana passada, no sábado, dia 6. Fala um pouquinho pra gente, então, como que foi essa reinauguração, o que o pessoal do bairro achou, vocês que aí trabalharam com tanto empenho nesse projeto, ver a igreja pronta, aberta ao público. Foi uma emoção muito grande, né? Grande. Foram dias de muitas expectativas, preparo, e gerou uma comoção, pessoas auxiliando, né? Porque nós servimos alguns docinhos após a cerimônia, então pessoas do bairro também colaboraram, e foi um grande movimento para a comunidade, né, Douglas? Foi muito bacana, porque diversos coordenadores das outras comunidades rurais participaram, e os antigos voluntários da Igreja do Bambu, quando ela ainda estava em funcionamento, as catequistas, as zeladoras, as coordenadoras de terço, conseguiram participar, nos brindar, né, Dani, com a presença deles. Sim. E então, elas foram participar, nós vemos que teve um desejo muito grande da comunidade em participar. E um aceite também da paróquia, né, do nosso pároco, que nessa reinauguração deu a bênção, né, de revitalização à igreja.
E a gente ficou sabendo também que durante essa reinauguração teve a comemoração de um aniversário. Sim, foram 2 aniversários. Comemoramos os aniversariantes do mês, vários aniversariantes, mas um em especial, né, que é o senhor Natalino Montini, que é a história viva do Cafundó, né, Sim, Douglas? Sim. Para essa reinauguração, nós tivemos 3 datas ali que marcou. Né? A primeira revitalização de 1936 foi celebrada no dia 8 de julho. Né? A segunda revitalização de 2024, nós celebramos no dia 6. E no dia 9 de julho, hoje, né, nós comemoramos 96 anos do seu Natalino Montini. Ele nasceu no bairro Cafundó, viveu a vida toda no Cafundó e atualmente, né, é o mais longínquo morador do bairro e um dos mais longínquos de Bueno Brandão. Né, memória excepcional e fonte inesgotável de pesquisa. Essa vida toda dele, ele foi junto com a igreja, viu quando ela estava no seu auge, viu a igreja ali quando acabou sendo desativada, e o empenho de vocês em restaurar e trazer nova vida a essa igreja, e trazer pessoas e ali transformar realmente num ponto histórico da cidade, né? Isso. O seu Natalino, desde o começo, ele foi muito enfático conosco, sabe, em trazer o que simbolizava a igreja do Bambu para a comunidade do Cafundó, né? A importância que ela teve ao longo de décadas, né? E principalmente, isso foi uma das coisas que nos sensibilizou muito, o sentimento dele ao ver a principal igreja da comunidade até então desativada. Sim. Mas uma história que agora está reescrita, né? Isso, sem dúvida. Então, para as pessoas que têm interesse em conhecer a Igreja do Bambu, o que elas podem fazer, onde elas devem ir, como encontrar a igreja e o que elas vão encontrar lá? A igreja, né, ela está vinculada ao Aconchego do Bambu, então para quem quiser visitar, como é uma propriedade particular, né, hoje, pode entrar em contato no @Aconchego do Bambu e agendar uma visitação a partir do contato direto. Sim, e o mais interessante também é que nessa visita à igreja do Bambu, além do altar, vai ser possível ver outras, né, peças, outras curiosidades da igreja, né, que estão expostas no seu interior. E esse belíssimo trabalho de reconstrução do altar-mor, eu acredito que seja o primeiro altar de Bueno Brandão que foi reconstruído, né? Então, das igrejas de Bueno Brandão, é a primeira que passa por uma revitalização de recuperação dos aspectos históricos, né? E para isso, como a Dani disse, nós contamos com a pesquisa, com o trabalho de marcenaria do Leandro e com o trabalho da artista plástica Alessandra de Oliveira, que foi responsável, né, pela questão das tintas, da modelagem, né, dos ajustes finais para poder dar vida ao projeto. E do original, a Natália Soliman, que também refez o resgate das peças que sobraram do altar original. Bom, é realmente um patrimônio histórico, né? Patrimônio cultural que vai ficar para sempre ali, que a gente vai conseguir acompanhar todo esse esforço. Desejamos, né? Que ela permaneça, que ela não entre novamente no estado que a gente a resgatou. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço por ter todo esse esforço de revitalizar essa história e trazer para a gente contar um pouquinho de tudo isso. Fica aqui o nosso convite para as pessoas que tiverem interesse em conhecer toda essa história, essa igreja, fazerem ali o agendamento, né, porque é uma propriedade privada, de conhecer também todas essas esculturas antigas que foram reformadas. Sim. E muita a gente agradece a presença de vocês e fica aberta para vocês darem considerações finais. Muito obrigada, Gabriela, pelo convite, pela oportunidade, e quero convidar a todos que têm interesse em arte, em cultura, em religião, em saber um pouco mais da história local, um pouco mais da história dos nossos ancestrais. Então, a igreja
ela está ativa, né, está disponível para a população que queira conhecer. Isso. Gostaria de agradecer também o espaço aqui na Rádio Difusora, para a gente poder divulgar esse trabalho, agradecer a comunidade que participou e principalmente também o meu agradecimento à família Silvestrini, que proporcionou a Bueno Brandão, né, a revitalização desse altar e a oportunidade de desenvolver essa pesquisa histórica sobre a comunidade. Bom, a gente espera que fique de inspiração para o resgate de outras histórias, resgate de outras culturas. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Acompanhe as programações de difusororofino.com.br.